que o YouTube salvou vidas. Em 2013, a Anaís Bourdieu estava assistindo vídeos quando viu uma menina muito parecida com ela e decidiu procurar o nome dela, Samantha Futterman, no Google. Ela descobriu que as duas tinham nascido no mesmo dia, na mesma cidade da Coreia do Sul e que as duas tinham sido adotadas. Descobrindo isso, a Anaís resolveu mandar mensagem pra Samantha e elas começaram a conversar todo dia e perceberam que além de se parecer, elas tinham os mesmos gestos, mesma voz e até risadas idênticas. E aí resolveram fazer um teste de DNA que confirmou que elas eram gêmeas separadas na maternidade. E elas só se reuniram por causa do YouTube. Eu amo a internet. Vezes que o YouTube salvou vidas. Em 2013, a Anaís Bourdieu estava assistindo vídeos quando viu uma menina muito parecida com ela e decidiu procurar o nome dela, Samantha Futterman, no Google. Ela descobriu que as duas tinham nascido no mesmo dia, na mesma cidade da Coreia do Sul e que as duas tinham sido adotadas. Descobrindo isso, a Anaís resolveu mandar mensagem pra Samantha e elas começaram a conversar todo dia e perceberam que além de se parecer, elas tinham os mesmos gestos, mesma voz e até risadas idênticas. E aí resolveram fazer um teste de DNA que confirmou que elas eram gêmeas separadas na maternidade. E elas só se reuniram por causa do YouTube. Eu amo a internet. Vezes em que o Google Maps salvou vidas. Em 2016, 3 marinheiros naufragaram e nadaram até uma ilha deserta. E tiveram a ideia de escrever a palavra ajuda na areia, com algumas pedras e folhas. E depois de 3 dias, uma pessoa finalmente viu a mensagem. E eles finalmente foram resgatados pela Marinha dos Estados Unidos. Em 2017, Austin Mohan foi fazer uma trilha, mas logo percebeu que estava perdido. Ele andou pela floresta por mais de 11 dias, até pensar na possibilidade de achar um sinal de GPS. Ele tentou usar o Google Maps e conseguiu. Ele então seguiu o caminho indicado até chegar numa cidade, onde achou um hospital e finalmente foi tratado. Por fim, em 2006, David Lee desapareceu junto com o seu carro. Até que, em 2017, uma pessoa que estava procurando por um lago viu uma coisa meio estranha. O carro do David estava submerso no lago, com ele ainda dentro. Infelizmente, nesse caso, o Google Maps não salvou uma vida, mas solucionou um caso que estava em aberto por mais de 10 anos. Vezes que o YouTube salvou vidas. Nos Estados Unidos, uma mãe de 4 filhos se divorciou e ficou sem lugar para morar, porque ela não tinha dinheiro para comprar uma casa ou alugar. Ela então aprendeu a construir uma casa vendo tutoriais do YouTube. E o resultado foi esse aqui. Incrível. Depois de ver vários vídeos no YouTube, um menino de 8 anos pegou o carro dos seus pais e dirigiu até o McDonald's, respeitando todas as regras de trânsito e sinais vermelhos. Quando a polícia perguntou por que ele fez isso, ele respondeu: eu queria comer um Big Mac. Vezes que o YouTube salvou vidas. Nos Estados Unidos, uma mãe de 4 filhos se divorciou e ficou sem lugar para morar, porque ela não tinha dinheiro para comprar uma casa ou alugar. Ela então aprendeu a construir uma casa vendo tutoriais do YouTube. E o resultado foi esse aqui. Incrível. Depois de ver vários vídeos no YouTube, um menino de 8 anos pegou o carro dos seus pais e dirigiu até o McDonald's, respeitando todas as regras de trânsito e sinais vermelhos. Quando a polícia perguntou por que ele fez isso, ele respondeu: eu queria comer um Big Mac. Jogos que são impossíveis de zerar. Você pode, teoricamente, jogar The Sims 4 pra sempre. Se o seu personagem morrer e tiver filhos, o jogo continua normalmente. E existem pessoas que já criaram centenas de gerações no jogo. Animal Crossing termina em 2060. E quando você chega em 1º de janeiro de 2061, ele mostra uma mensagem pedindo pra você alterar a data. E o jogo continua normalmente. No Man's Sky é impossível de zerar, pela quantidade infinita de galáxias e mundos que ele tem pra explorar. Call of Duty Zombies também continua pra sempre. Mas o nível mais alto que alguém já chegou é 255, depois de jogar mais de 300 horas seguidas. Minecraft também pode ser explorado pra sempre, mas teoricamente acaba quando você derrota o Ender Dragon. E por fim, o jogo do dinossauro do Google Chrome também pode ser jogado por milhões de anos seguidos, o que faz ele ser impossível de terminar. Vezes que videogames salvaram vidas. Em 2013, Griffin Sanders, de 10 anos, estava no carro com a sua avó, quando ela desmaiou enquanto dirigia. Eles estavam a 100 km por hora na estrada, com vários carros por perto. O menino então agarrou o volante e conseguiu manobrar. E como não conseguia frear porque o pé da avó estava no acelerador, ele dirigiu até uma rampa para que o carro pudesse parar num lugar seguro. A avó dele tinha acabado de ter um infarto e ele salvou a vida dos dois. E disse que aprendeu a fazer tudo isso porque jogou muitas horas de Mario Kart. Nas Filipinas, 2 meninos estavam brincando quando encontraram algumas pedras estranhas. Eles começaram a brincar com elas, jogando as pedras pra cima. Só que foi aí que um deles percebeu que essas pedras, na verdade, eram granadas. Eles ligaram pra polícia, que recolheu elas antes que elas explodissem, e ele disse que só reconheceu as granadas porque jogava muito Counter-Strike. Vídeos
virais expostos por serem falsos. Esse vídeo viralizou muito, porque nele um peixe sai voando e bate na cara de uma jornalista no meio de uma reportagem. Mas essa mulher não é repórter, e sim influenciadora. E o peixe que tava morto foi jogado na cara dela. Mas pra vocês não ficarem tristes, isso realmente aconteceu na Noruega com outra pessoa. Já nesse vídeo, o Papa Francisco puxa uma toalha de mesa, sem derrubar nenhum objeto. Só que esse vídeo é só uma edição muito bem feita, porque no original ele só caminha pro lado. Em 2019, esse vídeo viralizou, mostrando uma árvore que teria brotado dentro de um carro em só alguns dias. E por mais que ele tenha enganado muita gente, isso aqui era só uma instalação de arte. Esse vídeo teoricamente mostrava o que acontece quando um raio cai na água. Só que na real tinham explosivos embaixo d'água. E um raio atingindo a água, na verdade, é assim. Eu achei bem legal de qualquer forma. Por fim, nesse vídeo, patinhos esperavam pra atravessar a rua no sinal verde. E por mais que ele seja muito fofo, infelizmente ele é mentira. Vídeos virais expostos por serem falsos. Nesse vídeo, uma menina ia ser atacada por uma cobra, mas se defendeu pegando ela pelo pescoço. Só que o vídeo é fake. No canto inferior, dá pra ver alguém com uma vara de pesca puxando a cobra que era de brinquedo até a mulher. Em 2013, viralizou esse vídeo de uma menina que tentou gravar um vídeo pro namorado e acabou caindo e a calça dela pegou fogo. Mas o vídeo era fake. E foi uma pegadinha feita pelo apresentador Jimmy Kimmel. Esse vídeo mostra um homem hackeando a Times Square usando um iPhone 4 e colocando o seu próprio vídeo num outdoor. Mas o vídeo é falso e era uma propaganda pro filme Sem Limite. Por fim, em 2020, viralizou esse vídeo de um garoto se inclinando num lago, mas sem cair. Ele chocou muita gente, mas um ano depois revelou como o vídeo foi feito. Ele tava amarrado por uma corda, sendo segurado pelos seus amigos, e depois tirou tudo isso na edição. Vídeos virais expostos por serem falsos. Um vídeo de um funcionário do McDonald's falando que todos os copos tinham o mesmo tamanho viralizou em 2020. Mas isso é mentira, e foi provado que os copos já tinham líquido quando ele colocou a bebida. Nesse vídeo de uma luta do Mike Tyson em 1995, as pessoas viram um suposto viajante no tempo gravando com um celular, mas na verdade ele só tava filmando com esse modelo de câmera, que era comum na época. Já esse vídeo mostra que seria os Simpsons prevendo a data da morte da Rainha Elizabeth em 2022. Mas na verdade esse vídeo foi editado, e o episódio original não tem esse papelzinho. Por fim, todos os anos viralizam vídeos de pessoas falando que conseguem abrir a porta de qualquer carro usando uma bolinha de tênis. Mas surpreendendo 0 pessoas, isso não funciona. E elas estão usando só uma chave à distância para abrir a porta do carro. Vídeos virais expostos por serem falsos. Esse vídeo viralizou muito, porque mostrava a água fervente virando gelo instantaneamente. Porém, depois de muita polêmica, a criadora admitiu que aquilo era animação 3D e que o gelo, na verdade, não existia. Esse vídeo mostra o que seria o brinquedo mais perigoso do mundo, que sobe e depois solta os passageiros super rápido. Mas ele foi exposto como falso e o brinquedo real, na verdade, é esse aqui. Porque se isso fosse real, os passageiros iam de vala. Esse vídeo de um cara de bicicleta sendo perseguido por um urso viralizou muito. Porém, muita gente percebeu que ele tava calmo demais. Além disso, notaram que a luz que bate no urso é diferente do que deveria ser. E bateram o martelo de que ele é edição. Desculpa arruinar sua infância. Por fim, esse menino fazendo birra porque sua mãe cancelou sua conta de World of Warcraft viralizou muito. Mas, infelizmente, foi exposto que ele é falso. E tinha sido planejado. Pra mim, continua sendo extremamente engraçado. As vinganças mais insanas. Uma companhia aérea jogou uma mala com um vilão de 20 mil reais dentro. Mas eles não sabiam que o dono era um cantor famoso que se vingaria do melhor jeito. O violão ficou bem quebrado. E ele então ligou pro suporte da United Airlines. Eles disseram pra ele ir lá no dia seguinte. Só que naquela noite ele tinha um show. Ele então pegou um táxi e encontrou um lugar que finalmente arrumaria o seu violão. Mas que cobrou 7 mil reais pra isso. No dia seguinte ele voltou a falar com eles pedindo que eles pagassem o concerto. Mas eles responderam que tava tarde demais. E que ele deveria ter pedido no dia anterior. E foi aí que ele resolveu se vingar. Juntou alguns amigos e escreveu uma música que seria só uma vingancinha. Só que a música viralizou. You broke it, you should fix it. You're liable, just admit it. I should have flown with someone else or gone by car. 'Cause United breaks guitars. E aí a empresa falou
que pagaria pelo concerto se ele excluísse a música. E a resposta dele foi: tá tarde demais. Vocês deveriam ter pedido no dia anterior. As vinganças mais insanas. Esse cara era dono de uma empresa, mas do nada, todos os seus clientes começaram a contratar o concorrente. Naquela época, pra falar no telefone, você precisava ligar numa central e avisar com quem queria falar pra eles passarem a ligação. A esposa do concorrente trabalhava na central e passava todas as ligações pro marido, roubando os clientes. Quando descobriu, o cara ficou tão bravo que, mesmo sem saber nada de engenharia, inventou o telefone de disco, que não precisava mais passar na central. E por vingança, ele inventou o sistema que a gente usa até hoje. Esse cara queria construir um prédio, mas quando pediu autorização pro governo, eles falaram não. Ele brigou por anos e negavam toda vez, até que ele finalmente conseguiu e construiu o prédio, do lado de uma estátua de dedo do meio gigantesca. As vinganças mais insanas. Esse cara era dono de uma empresa, mas do nada, todos os seus clientes começaram a contratar o concorrente. Naquela época, pra falar no telefone, você precisava ligar numa central e avisar com quem queria falar pra eles passarem a ligação. A esposa do concorrente trabalhava na central e passava todas as ligações pro marido, roubando os clientes. Quando descobriu, o cara ficou tão bravo que, mesmo sem saber nada de engenharia, inventou o telefone de disco, que não precisava mais passar na central. E por vingança, ele inventou o sistema que a gente usa até hoje. Esse cara queria construir um prédio, mas quando pediu autorização pro governo, eles falaram não. Ele brigou por anos e negavam toda vez, até que ele finalmente conseguiu e construiu o prédio, do lado de uma estátua de dedo do meio gigantesca.